Olá, bem-vindos ao Jornal do Rio. Boa noite para você. Seguimos a partir de agora com as informações aqui do nosso estado e da nossa cidade. Já trazemos informações sobre os 2 homens que morreram depois de serem esfaqueados por um morador de rua em Surto, na Lagoa. Eles foram enterrados hoje. A gente vai trazer todas as atualizações sobre esse caso na edição de hoje do Jornal do Rio. Vamos falar ainda de operação da Polícia Civil, do Ministério Público, de combate a fraudes na Fundação Leão 13. Essa fundação que presta assistência a pessoas de baixa renda. Esse esquema movimentou mais ou menos aí 66 milhões de reais. 7 pessoas foram presas na ação de hoje. E tem ainda futebol, reforço de técnica nova na seleção brasileira feminina de futebol. Já já a gente conta para você quem é. Em 30 segundos no Jornal do Rio, eu tô esperando você. Estamos de volta com o Jornal do Rio e falamos sobre as atualizações do caso que ganhou uma enorme repercussão desde o último fim de semana. 2 homens que morreram esfaqueados depois de serem atingidos, por um morador de rua no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente tem informação sobre os enterros que aconteceram hoje. Esse morador de rua continua internado, ele que foi ferido nessa ação por um policial militar e já sob custódia da polícia. A Camila Greco acompanha todo esse caso e traz pra gente as informações. Amigos e familiares de João Nápoli estavam inconsoláveis na despedida do engenheiro no cemitério do Caju, na zona norte do Rio. Consternada, a noiva dele, Caroline Moutinho, que recebeu alta nesta manhã, chegou até a capela de carro. Assim que desceu do veículo, foi recebida e amparada pela mãe de João. Em outra capela, parentes de Marcelo Correia também velavam o corpo do professor de educação física. Eles foram mortos a facadas por um morador de rua no último domingo. João estava de carro com a noiva quando foi atacado por Plácido de Moura, próximo a um dos acessos do túnel Rebouças, na Lagoa, Zona Sul. Caroline, que tentava ajudar o noivo, foi ferida no abdômen e numa das mãos. Na ação, Marcelo também levou uma facada quando prestava assistência ao casal e não resistiu. O morador de rua tentou ainda atacar os policiais que foram atender a ocorrência. Depois de tentarem usar uma arma de choque, que não foi suficiente para conter Plácido, os agentes atiraram, ferindo nas pernas e de raspão na cabeça. Um agente e 2 bombeiros também foram atingidos, mas já receberam alta. O morador de rua que cometeu o crime permanece internado sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. Ontem, ele teve a prisão preventiva decretada. A decisão seguirá valendo quando ele for transferido. Uma possível mudança só poderá ocorrer caso o Ministério Público ou a Defesa façam algum pedido que será avaliado pelo magistrado responsável. E sobre o recolhimento de moradores de rua, o governador Wilson Witzel se pronunciou hoje e defendeu a internação compulsória em casos de uso de drogas e também de problemas psiquiátricos. A gente tem a palavra dele. Nós vamos fazer o que for possível. Vamos buscar na iniciativa privada, no governo federal, emenda parlamentar, que não pode mais é retardar. Eu já tinha identificado esse problema no início do ano, pedi para ser feitas as ações e até agora não aconteceram. Então eu pedi ao secretário Cleiton que agora seja urgente a medida, não pode mais continuar. Pedi ao prefeito Crivella, falei, nós não podemos mais deixar os moradores de rua, porque eles estão ali numa situação de risco para eles e para a sociedade. E nós não temos que ficar perguntando se ele quer ou não sair. Está ali naquela situação, tem que ser recolhido para ser tratado. Saber quem é a família, tudo isso é um trabalho que não é fácil de ser feito, mas nós vamos fazer. Começou, agora nós vamos terminar. É só uma questão de tempo. E o governador hoje se reuniu com gestores aqui no estado do Rio de Janeiro para traçar um plano de investimentos aqui no Rio, mas também falou durante essa reunião, durante esse evento, sobre o tratamento que será dado a usuários de drogas pela Polícia Militar. Cenas como essa têm chamado cada vez mais a atenção na orla carioca. Usuários consumindo drogas em locais públicos. A gente vê muita pimba de cigarro no chão, essas coisas incomoda muito. Tem muita gente que não se importa com as pessoas, não se importa com as famílias e fica usando droga e as crianças vão vendo e acaba, turbando um pouquinho a mente delas. Uma questão de saúde pública que aqui no Rio vai virar caso de polícia. A Polícia Militar passa, a partir de agora, a abordar as pessoas flagradas fazendo uso de drogas. Os usuários serão encaminhados para as delegacias, onde serão fichados, passarão por exame de corpo de delito e podem até ser detidos. Está na lei? É crime. Vamos cumprir o que diz a lei. Então, se você tiver
ali, né, usando entorpecente na praia, saiba, você vai ser conduzido à delegacia, vai ser fichado e vai ter que ir na presença do juiz, para que a gente possa ajudar a não mais usar o entorpecente. É o que manda a lei e é assim que nós vamos fazer. A declaração foi feita em uma reunião no Palácio Guanabara com a presença de 81 prefeitos fluminenses. O encontro foi o primeiro de um fórum implantado pelo governo para que os gestores municipais possam expor as necessidades de cada cidade do estado. A próxima reunião já está agendada para dezembro desse ano. O intervalo é rápido e a seguir vamos falar sobre a Operação Catarata. 7 pessoas foram presas por fraude em licitações da Fundação Leão 13. 7 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público intitulada Operação Catarata, que combatia fraudes nas licitações da Fundação Leão 13, que presta serviços à população de baixa renda. 25 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos hoje. Um dos endereços foi este condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde mora o casal Flávio Salomão Chadu e Marcele Braga Chadu. Os dois foram presos. Eles são apontados pela polícia como os líderes do esquema que fraudava contratos na Fundação Leão 13. A instituição é vinculada à vice-governadoria do estado e proporciona assistência à população de baixa renda por meio de programas sociais e de apoio à saúde. No início deste mês, Chadu compartilhou nas redes sociais um vídeo de uma das ações da Fundação Leão 13. Ele também ostentava passeios em lanchas e viagens no exterior. Outros presos na operação são André Brandão Ferreira, servidor da Fundação Leão 13 e que atuou como pregoeiro nos contratos fraudados, Deise Lucy Reis Couto, Marcos Vinícius Azevedo da Silva, Bruno Campos e Vitor Alves da Silva Júnior. A Operação Catarata foi desencadeada depois que a Controladoria Geral do Estado descobriu que as empresas Servilog Rio Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada, Tercebras Serviços Eireli, Grupo Galeno Distribuidora de Material Médico Hospitalar Limitada e Rio Mix 10 Serviços participaram de procedimentos licitatórios da Fundação Leão 13 de forma fraudulenta entre os anos de 2015 e 2018. Segundo os investigadores, a intenção do grupo era apenas dar aparência de competitividade às concorrências para que, ao final, a empresa vencedora fosse a Servilog Rio. Elas usavam o mesmo IP, o mesmo terminal eletrônico. Elas possuíam, a maioria das empresas possuía sede, no downtown, no mesmo bloco, no mesmo andar. Empresas que participaram desses pregões sequer tinham qualificações técnicas. A polícia descobriu que neste período, pelo menos 4 contratos foram fraudados e teriam gerado aos cofres públicos um prejuízo de aproximadamente 66 milhões de reais. As licitações foram para a aquisição de 560 mil armações de óculos, 560 mil consultas oftalmológicas e 560 mil exames de glicemia. Não nos parece que foram entregues cerca de 500 mil óculos. Não nos parece que a Fundação tinha estrutura para a prestação desses serviços. Os presos vão responder por associação criminosa, fraudes licitatórias contra a administração pública, falsidade ideológica e crimes conexos. Foi decretado ainda o bloqueio das contas de todos eles junto ao Banco Central. Uma arma, dinheiro, documentos e munições foram apreendidos. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado mais uma vez e a pena já chega a 215 anos de prisão. A gente vai entender em que âmbito, de que operação foi condenado Cabral mais uma vez. Marcele Setúbal está ao vivo com a gente. Boa noite, Marcele. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. É no âmbito da Operação Ratatouille, que investigou pagamentos de propina no valor de pelo menos 12 milhões de reais em contratos com empresas que prestavam serviço de merenda escolar e também de alimentação em presídios e hospitais aqui no Rio de Janeiro. Essa nova condenação, Thaís, soma mais 18 anos de prisão ao ex-governador Sérgio Cabral. Ele que já tem pelo menos 10 condenações
acusações em primeira instância e essa pena somada chega a quase 216 anos de prisão. Nesse processo também foram condenados Luiz Carlos Bezerra, que é acusado aí de ser o operador financeiro dessa quadrilha chefiada por Sérgio Cabral, e também o empresário Marco Antônio De Luca, cujas empresas, Thaís, ligadas a ele, chegaram a lucrar cerca de 2,5 bilhões de reais em contratos com o Estado. Thaís. Obrigada, Marcele, pela sua informação. Vamos falar agora de saúde no Jornal do Rio. Isso porque 150 pacientes foram beneficiados por um mutirão realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Foram cirurgias reparadoras. Atualmente, só na cidade do Rio de Janeiro, são 12 mil pessoas à espera de um procedimento. Alexandre Tortoriello é quem conta pra gente na reportagem. O tumor de Dona Maria começou há 2 anos como uma bolinha ao lado do olho. Quando procurou ajuda no ano passado, descobriu que precisaria operar. Encontramos a dona de casa horas antes da cirurgia no Hospital Federal de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. A senhora imaginava que ia demorar quanto tempo? Hein? Imaginei que ia demorar mais uns 2 anos, né? Porque demora tanto, né? Espera tanto, né? Graças a Deus, saiu mais rápido. Ela foi uma das 150 pessoas operadas no mutirão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nesta terça-feira no Rio. Num dia comum, são cerca de 40 procedimentos na rede pública. Quando se fala em cirurgia plástica, muita gente logo pensa em implante de silicone. Mas o foco do mutirão é outro. Aqui no Rio, por exemplo, mais da metade das cirurgias é para a retirada de tumores na pele. Há também casos de queimaduras, reconstrução de mama e lábios leporinos, por exemplo. O mutirão ele não vai resolver de forma plena a fila do SUS, que é uma fila bastante grande. Tem todo um sistema de regulação que é variado de hospital para hospital, mas o que a gente percebe é que o mutirão consegue acelerar pelo menos em 3 vezes o tempo que esse paciente iria ficar na fila. Muitos são procedimentos simples. No início da tarde, Denise já estava voltando para casa. Ela tinha um câncer que provocava um tipo de verruga que doía e a incomodava esteticamente. Primeiro retirou das orelhas e agora da cabeça. Fui muito bem operada as 2 vezes, não senti nada, entendeu? Uma equipe me tratou muito bem. Eu tinha assim, muita vergonha, né? E agora eu estou satisfeita, minha autoestima está lá em cima. É outra Denise que... Outra Denise, com certeza, sou outra Denise. A seguir, a gente fala da apresentação da nova treinadora da Seleção Brasileira. Já, todas as informações para você. Na madrugada do último domingo, o laboratório do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi furtado. Essa é a segunda vez que criminosos invadem o espaço e levam aparelhos de ar-condicionado. Por conta do furto também de cabos de energia, as pesquisas podem ficar comprometidas por conta do refrigerador, do aparelho de freezer, que também ficou desligado. As câmeras de segurança do Instituto de Biologia da UFRJ flagraram a ação. Pelo menos 2 homens pularam os muros do laboratório. Nas imagens, é possível ver o momento em que um deles tenta cortar os cabos do gerador. Eles desligaram a energia da unidade para roubar 5 compressores de ar-condicionado, cabos de alta tensão e ferramentas da casa de máquinas. No final, eles aparecem levando os equipamentos. Em março desse ano, nós tivemos o mesmo tipo de furto, A gente só conseguiu botar o laboratório para funcionar em maio. Agora acontece isso de novo. A Polícia Federal esteve no campus do Fundão, na zona norte do Rio. Lá ainda dava para ver as marcas deixadas pelos criminosos. O laboratório possui pesquisas relacionadas a doenças como dengue, zika, chikungunya, febre amarela e vírus HIV. As amostras precisam ser conservadas a menos 80 graus. Durante o roubo na madrugada, no último domingo, a energia foi desligada e só foi restaurada na segunda-feira. Com todo esse tempo, é possível que vários materiais tenham sido perdidos. Os responsáveis pelo laboratório avaliam que os prejuízos com material roubado e os freezers queimados chegam a R$100 mil, pelo menos. Outros equipamentos são avaliados porque desde o desligamento do gerador não funcionam corretamente. Mas a maior preocupação dos pesquisadores são os estudos guardados aqui dentro. É incalculável a perda, porque nós não temos como recuperar. É uma vida, é uma pesquisa
de vários anos. Em nota, o FRJ afirmou que repudia a violência contra o patrimônio público e informou que buscará a Polícia Federal para esclarecimentos do fato. Disse ainda que a universidade está dando suporte ao laboratório. Seguimos por aqui trazendo para você informação sobre um caso que aconteceu e um suspeito ficou ferido e 4 pessoas foram presas numa operação contra crimes ambientais que aconteceu na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Inclusive tem algumas imagens aqui, olha, nessa ação que contou com a participação do Instituto Estadual do Ambiente, foram descobertos e demolidos mais de 15 fornos de carvão clandestinos e também outros pontos de despejo irregular desse resíduo, como a gente consegue acompanhar nessas imagens. Outro objetivo dessa operação foi frear o desmatamento na região de Manguezal, bem perto ali da foz do rio Sarapuí, na Baía de Guanabara. Como a gente consegue observar, tem a vegetação, inclusive, aqui no entorno desses fornos que foram encontrados. A gente segue acompanhando esse caso. Vamos trazer para você informação sobre um reforço importantíssimo que chegou hoje para o futebol feminino brasileiro. Foi apresentada na CBF a nova treinadora da seleção de futebol. Quem traz as informações para a gente é a Mariana Procópio. Fala, Mari. Olá a todos! Os suecos têm fama de serem mais fechados, contidos nas emoções. Mas Pia Sundhage, a primeira estrangeira a comandar a seleção feminina de futebol, contraria a regra. Durante 40 minutos de coletiva aqui na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela brincou com jornalistas e respondeu sorrindo mesmo as perguntas mais difíceis. Afinal, para ela, futebol é diversão. I just love to be around football players. Pia Sundhage coleciona títulos como treinadora. Foi bicampeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos e conquistou a prata pela Suécia aqui no Rio de Janeiro nos Jogos de 2016. Disse que ainda volta para a Europa para concluir assim os detalhes da mudança definitiva para o Brasil e então começa a trabalhar. Falou que vai trazer esse ambiente de descontração aqui para o trabalho, mas com um novo repertório. Vai aprender o português e também o samba para tocar para jogadores. Vamos ver o que vai sair na próxima entrevista coletiva. Espero que muitos gols saiam agora nos campos também nos próximos meses aí com o comando da Pia. Boa sorte para as meninas do Brasil. Uma última parada a seguir tem Bienal do Livro. Hoje foi divulgada a programação completa desse evento que começa no fim de agosto e dura 10 dias. Foi lançada hoje a programação completa da Bienal do Livro, que acontece mais uma vez no Rio Centro. Está marcada para o dia 30 de agosto, o início, e segue até o dia 8 de setembro. São mais de 300 autores nacionais e internacionais com expectativa recorde de público e você acompanha tudo agora. De 2 em 2 anos, a literatura é festejada. A Bienal do Livro chega no dia 30 de agosto. Serão 2 semanas de programação intensa e com novidades. O evento vai ocupar uma área maior no Rio Centro, com um pavilhão dedicado somente às crianças. Os pequenos leitores serão convidados a viver uma experiência imersiva e sensorial, como se estivessem dentro da floresta descrita em um livro. Dentro dessa floresta habitam todos os personagens desse universo imaginário. A gente espera que as crianças se sintam pertencentes a esse universo imaginário e os adultos se familiarizem cada vez mais e com mais intimidade desse universo imaginário e narrativo. A Bienal tem essa missão, esse papel, de você trazer as pessoas de volta para o livro, para a leitura, para o mundo da fantasia, do mundo do conhecimento, da viagem. 300 autores nacionais e internacionais já confirmaram presença. A expectativa é que 600 mil pessoas passem pelo Rio Centro ao longo dos 10 dias do evento. Serão 6 arenas. E já que o evento tenta sempre se renovar, no palco Maracanã, influenciadores digitais e autores de sucesso vão ganhar espaço para ficar frente a frente com o público. O Jornal do Rio fica por aqui. Uma boa noite para você. Eu estou te esperando amanhã às 10 para as 7. Até lá.